Ok, muito bem, uma boa noite, querido irmão, querida irmã, querido amigo. Muito bom estarmos aqui para o segundo tema da nossa série Esperança Além da Crise. Todos os domingos aqui, pelo menos durante alguns dias, estaremos trazendo uma série especial que visa falar de esperança em meio às tempestades que estamos enfrentando nesse mundo. O tema de hoje é um tema muito interessante também, nosso segundo tema, vitória contra o medo, a preocupação, as preocupações e a ansiedade. Então, que tema maravilhoso, que tema pertinente. Hoje nós estamos vivendo uma realidade muito difícil no mundo, com a pandemia, com problemas gerais que nós já temos no mundo, né? Nós temos também um problema da economia do país e do mundo também que sofre nesse momento. Então, muitas coisas sem falar dos nossos próprios problemas pessoais, não é? E tudo isso nos traz medo, aumenta as preocupações e também a ansiedade. Para iniciar a mensagem desta noite, eu gostaria de contar sobre uma antiga lenda aqui de Constantinopla, né? Constantinopla era uma cidade antiga que tinha no passado e era uma grande metrópole da época e surgiram muitas lendas, muitas histórias a respeito dessa cidade, e uma delas era de que um camponês estava indo, né, em direção à cidade de Constantinopla, quando uma senhora, lhe pediu uma carona, e então ele decidiu ajudar. E quando ele estava indo ali em direção a Constantinopla, ele decidiu olhar então para aquela mulher e ficou surpreso quando viu o rosto dela. E aí ele perguntou para ela como era o seu nome. E ela respondeu: eu sou a cólera. A cólera, para quem não sabe, matou também, ao longo da história, muitas pessoas, dizimou a vida de muita gente. E aí, ela falou para ele o seguinte: olha, eu estou indo para Constantinopla e eu vou matar só 5 pessoas lá, tá bom? E como garantia de que eu vou matar só 5 pessoas, eu vou lhe dar esse punhal, e se eu não cumprir a minha palavra, daqui a 2 dias eu vou lhe encontrar novamente, e aí você me apunhala, e eu então irei morrer. Somente essa é a única maneira para me matar. E aí, ele acreditou então na promessa dela, e ela foi lá, e ao final dos 2 dias, né, quando ele voltou para encontrá-la, ele já foi com um punhal na mão para matá-la, porque não tinha morrido só 5 pessoas, mas 120 pessoas foram mortas em Constantinopla. E aí, quando ele ia quase já apunhalando, ela gritou e disse: não faça isso. Por que você vai fazer isso? E ele falou: porque você não cumpriu a sua palavra, você disse que era só 5 pessoas. E ela disse: não, de fato eu só matei 5 pessoas. As outras, todas morreram de medo. Então, que mensagem isso? É uma história lendária, né? E fictícia, que o pessoal conta, mas traz reflexões para a gente. A realidade da Covid-19, da doença, é uma grande, no mundo, a gente viu no domingo passado, que no mundo já foram mortos cerca de 3 milhões de pessoas por conta da Covid-19. E a realidade não só da Covid, mas de outros problemas no mundo são gigantes. Mas o medo, a ansiedade, a preocupação acaba matando muito mais. Tem gente que vai definhando aos poucos, tem gente que deixa de dormir, tem gente que deixa de se cuidar e vai adoecendo lentamente e morrendo por conta do medo, das preocupações e da ansiedade. E com base nessa história, quando eu lembro disso, né, quando eu lembro dessa história lá de Constantinopla, quando eu lembro também das preocupações que estamos vivendo nesse mundo, naturalmente me vem à mente uma história bíblica que está na palavra de Deus, lá em Mateus, no capítulo 14. Abra sua Bíblia, bom? Abra sua Bíblia e pegue lá, pegue sua Bíblia, ou aí pelo celular mesmo, e confira. Lá em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, nós encontramos um relato de uma história bem conhecida, em que Jesus anda por sobre o mar. Jesus anda por sobre o mar. A história vocês conhecem. Os discípulos, eles pegaram, um certo dia, eles pegaram um barco e foram navegar, né? O dia, provavelmente, aquela tarde, né? Aquele final de dia, estava tudo bonito, tudo normal. O sol estava se pondo normalmente. O céu, provavelmente um céu limpo, até porque se não fosse, talvez não estivesse aventurado a navegar. E tudo parecia normal, só que quando eles estavam lá no meio do mar,
diz a Bíblia, que veio então uma forte tempestade, e o barco deles estavam balançando, quase a afundar. E eles pelejaram a noite toda, lutaram a noite toda contra aquela tempestade. E a Bíblia diz então lá em Mateus capítulo 14, no versículo 25, diz assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Aqui está o ápice dessa história. Jesus apareceu por volta da quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite, para quem não sabe, era entre as 3 e as 6 da manhã, certo? Então era a última, a vigília romana era dividida em 4 partes, certo? E esse era o último momento. Por incrível que pareça, e tem até gente que diz, né, que o momento mais escuro da noite é meia-noite. Não. O momento é comprovado que o momento mais escuro da noite é exatamente quando o sol está perto de amanhecer. E exatamente nesse momento mais escuro, na quarta vigília da noite, Jesus, ou quando a tempestade estava também talvez no seu ápice, quando tudo parecia estar perdido, Jesus aparece então andando por sobre o mar. E aí você deve estar dizendo: mas pastor, por que Jesus deixou eles passarem por tudo aquilo e apareceu só no último momento? Sabe por quê? Um dos motivos é porque talvez Jesus esperou a noite inteira por eles buscarem a Jesus. E a Bíblia menciona, diz que eles lutaram a noite inteira, mas não diz aqui em nenhum momento que eles clamaram a Jesus. Em nenhum momento eles buscaram a sua presença. E quando Jesus apareceu, andando por sobre o mar, eles ainda pensaram que era um fantasma. É interessante, né, como acontece isso também conosco. Nós lidamos com os nossos medos, com as nossas ansiedades, com as nossas preocupações, lutamos na nossa força, pelejamos do nosso jeito, não nos lembramos nem de buscar a orientação divina, a ajuda divina para vencer aquilo. E a gente ainda diz: puxa, por que Jesus permite que aconteça isso comigo? E quando Jesus aparece, porque Jesus aparece às vezes de forma inusitada, às vezes, aí onde que está, querido? É difícil. Às vezes a gente pede a cura, e Jesus nos dá a ressurreição. Às vezes a gente pede que Deus nos mantenha um emprego, e às vezes Ele nos permite perder aquilo para ganhar algo melhor. Às vezes, a gente, para quem está namorando aí, às vezes é necessário que um relacionamento, às vezes abusivo, seja desfeito para que uma relação saudável seja construída. Jesus, ele apareceu aqui de uma forma inusitada, andando por sobre o mar. E tem algumas coisas interessantes que a gente destaca aqui, que a gente destaca nessa história. E aí eu gostaria também até de ler aqui algumas mensagens que está nesse livro aqui, Esperança Além da Crise, tá bom? Eu vou ler aqui umas 2 ou 3 citações que estão aqui nesse livro. Se você não leu ainda, leia. Se você não tem e você faz parte aqui do distrito, da região, das cidades vizinhas aqui a Crateús, você vai ganhar, seja você adventista ou não. É só nos solicitar, é só pedir, que você vai ganhar um livro desse. E tem algumas citações interessantes, que a primeira vem falando da relação entre fé e medo. Entre fé e medo. Diz assim, os discípulos viam a tempestade. Jesus via os discípulos. Em meio às tempestades da vida, seus olhos estão sobre nós. Então, a primeira coisa importante aqui, nessa relação entre fé e medo, é que Jesus conhece as nossas dores. Ele conhece os nossos medos. Ele conhece as nossas tempestades. O problema é que a gente não consegue reconhecer a sua presença. Sabe por quê? Não? Porque os nossos olhos, ao invés de se concentrar nele, nós nos concentramos nos problemas. Nós nos concentramos nas preocupações, nas ansiedades. Mas o olhar de Jesus está sobre você. Não importa se a vida vai de mal a pior. Porque reconhecer a presença de Deus quando tudo está indo muito bem é muito fácil. Quando você tem motivos para louvar, para agradecer, é muito fácil. O difícil é quando você está na situação como Paulo e Silas, por exemplo, que sendo perseguido por causa do evangelho, estavam numa prisão, tinha o dia inteiro apanhado, e ali estava por volta da meia-noite louvando a Deus. Porque, sabe por quê? Porque
o medo, ele é um sentimento. O medo, ele é uma emoção. É algo que você sente. E mata também. Mas a fé é uma atitude. É algo que você faz. Quando a gente vai lá para Hebreus, para a galeria da fé, a gente vê que a fé levou aqueles homens não a sentirem, não a pensarem em coisas bonitas. Levou aqueles homens normais, comuns, a fazerem algo extraordinário. Levou a Moisés a renunciar ali a sua monarquia. Provavelmente ele seria um dos próximos faraós do Egito. E sofreu com o povo de Deus. Levou a Abraão a sair de uma terra, na terra dos seus pais, para uma terra onde Deus iria mostrar, e se tornou o pai de multidões. A fé nos leva a fazer coisas incríveis e extraordinárias, mesmo sendo pessoas comuns. A fé nos ajuda a enfrentar as tempestades da vida. Outra citação diz assim, Jesus é a resposta para os medos esmagadores que consomem nossa energia, roubam nossa alegria e arruinam nossa saúde. Então Jesus é a resposta. É Ele. Não é nas coisas desse mundo, não é numa filosofia mundana, não é nos prazeres desse mundo, não é em nada que você vai encontrar a resposta, é nele, é em Jesus. Ele vai te ajudar a andar sobre as águas. Outra citação diz assim, e aí eu vou encerrar com essa: a fé nos faz sair do barco, a fé nos leva a caminhar nas águas tempestuosas com Jesus. Fé, o medo, né? O medo é o sentimento, uma emoção, é algo que você sente. E quem de nós não tem medo de alguma coisa? Todos nós temos que lidar com os nossos medos. Deus não vai tirar, e aí nós vamos já fazer uma oração. A minha oração não vai ser para Deus tirar os teus medos, não é para Deus tirar as tuas preocupações, não é para Deus tirar, quem sabe, a tua ansiedade. A fé não é o que você sente, a fé é o que você faz. A fé é uma atitude, assim como Pedro. Pedro tinha medo, Pedro tinha preocupação, Pedro estava ansioso. Mas Pedro, diferente, porque a gente olha para essa história, né? E olha com um olhar negativo para Pedro. Pedro começou a andar sobre as águas e afundou. Veja como a gente só olha para as coisas ruins. E os outros, que não tiveram coragem nem de sair do barco? E os outros, que ficaram lá escravos do seu medo, da sua ansiedade, da sua preocupação? É muito mais fácil a gente ficar na zona de conforto do nosso barquinho, trancado. Quem sabe eu esteja falando para um adolescente aí, que fica trancado no seu quarto e tem medo de sair e encarar as realidades da vida. Talvez esteja falando para alguém que está aí trancado em um barquinho aí emocional, trancado em uma relação abusiva, trancado em alguma infelicidade da vida, em que muitas vezes você sabe que tem que sair disso, sabe que tem que vencer isso, você sabe que tem que superar isso, mas para isso você tem que sair da zona de conforto, você tem que sair do seu barquinho, você tem que dar um passo de fé, de olhar para Jesus, entender que Jesus está com você, que Jesus que anda sobre as águas, que anda sobre as tempestades da vida, que anda sobre os problemas dessa vida, e sair do barco, dar um passo. E assim como Pedro, pedir a Jesus a permissão de ir até ele, de andar sobre as águas. A minha oração não é que Deus tire o teu medo, a tua preocupação. Se eu pudesse orar, mas eu não vou orar por isso, eu iria orar para que Deus tirasse o teu barco. Mas Ele não vai tirar, porque é você que precisa sair dele. É você que precisa dar um passo de fé e começar a encarar a tua vida, os teus problemas, os teus medos, as tuas ansiedades de uma forma diferente. A ansiedade nada mais é que a perca do controle. É quando uma situação lhe domina. É quando um medo, uma preocupação que você tem começa a dominar a sua vida. Eu tenho medo, eu tenho ansiedade, eu tenho preocupações. Às vezes na vida pessoal, na vida familiar,
na vida como um todo, mas eu não posso permitir que isso me impeça de continuar caminhando. Minha oração nesta noite é que eu e você possamos andar sobre as águas. Não vou pedir a Jesus para que Ele tire as tempestades da tua vida. Não vou pedir a Jesus que Ele te dê um barco melhor, mais confortável. Porque dificuldades nesse mundo nós teremos. Tempestades sempre teremos. Elas vêm e vão. Mas vez por outra, o sol da nossa vida parece que está brilhando radiante. E com uma notícia, com uma situação, muitas vezes nós somos surpreendidos. E tudo vira de ponta cabeça. As tempestades, enquanto vivemos nesse mundo, teremos que enfrentá-la. Mas a esperança além da crise nos faz olhar para Jesus e, num passo de fé, decidir confiar nele e andar por sobre as águas, andar sobre a tempestade. Essa deve ser a nossa oração. Não quer dizer que a gente não chora, não quer dizer que a gente não sofre com notícias ruins, mas quer dizer que a gente segue caminhando, que a gente não fica preso em nenhum barquinho por aí. A gente vai seguir sempre adiante. Alguém certa vez até disse, um grande presidente americano disse: quando você puder correr, corra. Quando não puder, caminhe. E quando tudo estiver dando errado e você não conseguir nem andar, se rasteje, mas vá sempre adiante. Ande sobre as águas. Com a ajuda do Senhor, nós venceremos todas as tempestades, porque Ele está acima delas. Se Ele não pedir que os ventos se acalmem, Ele vai te fazer andar por sobre eles, por sobre as tempestades. Você gostaria de dizer: Senhor Jesus, dá-me essa fé de olhar para Ti, de manter meu olhar fixo no Senhor e de conseguir andar sobre as águas, por sobre as lutas tempestuosas dessa vida, e não permitir que nada me faça se tornar escravo, mas que o Senhor seja o dono de todas as situações. Você gostaria de pedir isso a Jesus? Vamos fechar nossos olhos e vamos falar com Deus. Pai Celestial, louvamos o Senhor por mais um estudo da Tua Palavra. Louvamos a Ti por mais uma noite dessa série especial, Esperança Além da Crise. E obrigado, porque muitas vezes o Senhor não vai nos dar um barco mais confortável. O Senhor muitas vezes não vai permitir que não venha tempestade sobre a nossa vida. Mas obrigado, porque o Senhor nos permitiu que, com a fé em Ti, com a atitude de olhar para Jesus, com a atitude de ir até o Senhor, nós podemos andar por sobre as tempestades dessa vida. Que o Senhor nos ajude. Quando a dor bater a nossa porta, quando o choro for maior do que o nosso riso, nós possamos andar com o Senhor por sobre essas coisas, ó Pai. Nós oramos e nos colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Que Deus abençoe você. No próximo domingo, No próximo domingo estaremos aqui. O próximo tema, o tema 3, será a vacina definitiva. Já pensou? Enquanto o mundo inteiro está falando de vacina, o próximo tema será a vacina definitiva.